Oi, pessoal. Você sabe o que é empuxo de terra? Meu nome é Petrúcio Santos, eu sou doutor em engenharia civil na área de geotecnia e nesse vídeo a gente vai ver o que é e para que serve. Existem vários tipos de estruturas de arrimo, estruturas de contenção de um modo geral. Por exemplo, existem muros de pedra, pedra argamassada, ou muros de pedra simplesmente apoiados, por gravidade. Existem os muros pré-moldados, muros de concreto pré-moldado ou concreto moldado em loco. Existem os muros de pedra argamassada e existem os muros também, os muros de gabião. O que essas estruturas têm em comum? São estruturas que normalmente trabalham ou com o peso próprio ou de alguma forma transferindo carga para a fundação através de algum tipo de estaqueamento, algum tipo de estaca curta, algum tipo de elemento que transfere tensão para a fundação, mas que está resistindo a um esforço lateral proveniente do solo que está sendo contido por essa estrutura de arrimo, correto? Então, que tipo de tensão é transmitida do solo para essa estrutura? Isso é que seria necessariamente a análise dos empuxos de terra sobre essas estruturas. E o que essas estruturas de contenção podem ter em comum? Bom, repetindo, aqui eu tenho alguns tipos de estruturas de contenção: concreto, gabião, muro de concreto com estaca, ou um muro de pedra argamassado, por exemplo. Algumas delas estruturas de peso, algumas delas estruturas que transferem tensão para a fundação de algum modo através de estaqueamento. Mas o que elas podem ter em comum aqui? Como é que a gente analisa os esforços os quais elas devem estar, de certa maneira, suportando? Bom, se a gente imaginar que todas elas podem ter um ponto de giro, de rotação, entre elas, que vão estar submetidos a um esforço aplicado ao tardóide dessas estruturas, ou seja, essas estruturas podem girar em relação a esse ponto, gerar um momento em relação a esse ponto, devido a essa força que está aplicada aqui atrás, que no momento eu não estou definindo essa força, estou dizendo apenas uma força que o solo que a tardóide dessas estruturas está aplicando sobre esses elementos, okay? esses elementos de contenção, todos eles vão estar submetidos a esse esforço e vão também ser analisados normalmente, através de três tipos de verificações, a verificação por deslizamento, por tombamento e por tensão na fundação. Essas três tensões, essas três verificações, melhor dizendo, são chamadas análise de estabilidade externa para muros de arrimo. Não vem ao caso entrar em detalhes agora, mas essas estruturas todas, essas análises todas são verificadas através desse esforço que está sendo aplicado ao tardóide dessas estruturas. Claro que precisa ser decomposto algumas forças aqui, tem o peso próprio e tudo mais, que ainda precisa ser avaliado, mas de um modo bem simples, seriam através desse esforço que está sendo aplicado ao tardóide dessa estrutura, ou seja, as verificações, as análises de estabilidade externa devem suportar a essa força que está sendo aplicada atrás da estrutura, atrás desse plano, esse plano que foi definido aqui atrás, essa linha branca pontilhada, que é o plano de aplicação da força. Essas contenções devem suportar a essa força, ou seja, elas devem resistir a esse esforço que está sendo aplicado aqui atrás. Bom, antes da gente falar sobre essa força que é aplicada ao tardóide das estruturas de arrimo, é interessante a gente definir algumas hipóteses ou alguns conceitos que a gente viu lá atrás na mecânica dos solos, quando a gente começou a estudar tensões no solo. A gente admitiu que o solo era um semiespaço infinito, homogêneo, isotrópico e elástico linear, ou seja, tanto para a esquerda quanto para a direita ele apresenta as mesmas características e propriedades, e as tensões verticais e horizontais se equilibram, não sofrem nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de instabilidade. A gente fala que nesse caso o solo está sob condição geostática. Ao longo de uma mesma profundidade Z, as tensões são todas iguais. Se eu pegar essa profundidade Z aqui, ao longo se mantiver essa profundidade constante, eu vou perceber que essas tensões, esse ponto A aqui, que é onde tem as tensões que estão equilibradas, elas vão se equilibrar ao longo dessa mesma profundidade aqui. Não importa em qual local eu coloque, essas tensões sempre serão as mesmas. Ok? Por isso esse solo está sob uma condição geostática, uma vez que seja o mesmo solo, é claro.
Bom, se a gente fizer um corte aqui, né, um plano com essa linha pontilhada que eu estou mostrando aqui, remover essa massa, e a gente colocar um anteparo aí, não é, para suportar os esforços transferidos por esse solo, esse anteparo teria que ser capaz de estabilizar essas tensões, não é, essas forças aqui aplicadas sobre esse anteparo, vai formar um diagrama de tensão aqui horizontal, que tem que ser capaz de equilibrar as tensões horizontais transferidas por esse solo. Né? Desse modo, a gente fala que esse anteparo está numa condição de repouso, ele está completamente parado, e para isso, estudos mostram que as tensões horizontais e verticais se relacionam através de uma constante chamada de coeficiente de empuxo no repouso. E essa constante equilibra essas tensões e, de certo modo, nos ajuda a estudar alguns conceitos básicos para entrar nesse direcionamento e nessas análises de empuxo. Não é? Vamos considerar uma massa de solo, ok? E como se fosse possível colocar uma placa, uma espécie de um anteparo dentro de uma massa de solo, na horizontal, como vocês estão vendo aqui, tá? O que aconteceria nesse caso? Eu teria forças tanto horizontais quanto verticais, resultantes de forças horizontais e verticais aplicadas sobre esse anteparo, grão a grão, né? Alguns grãos seriam seccionados, algumas partes seriam vazios, mas de um modo geral, a resultante dessas forças, as componentes dessas forças, tanto na vertical quanto na horizontal, poderiam se somar e dividido pela área desse anteparo me daria uma tensão normal e uma tensão cisalhante, uma tensão horizontal ao longo desse plano, né, que a gente está definindo aqui, ok? Isso seria uma das simplificações que a gente faz na hora de estudar o conceito de tensões no solo. Vamos admitir agora um prisma infinitesimal, como vocês estão vendo aqui pela figura, tá? Eu dividi até para a gente ver de forma mais geral, né, dividir em dois tipos de solo. Né? Imagina, ao longo da profundidade, eu tenho duas camadas de solo, com a profundidade H1 e H2, tá? Alturas, melhor dizendo, H1 e H2. Esse prisma estaria aplicando uma força, a somatória total, né, de P1 e P2, sobre esse plano azul que vocês estão vendo aqui embaixo. Né? Okay? Seria todo esse prisma apoiado sobre esse plano azul. Okay? O peso total desse prisma, a gente também pode fazer alguns rearranjos na equação, né, sabendo a relação de densidade que é igual ao peso sobre o volume. Né, a gente consegue substituir aqui na equação e ter uma nova forma de escrever o peso, né, o peso desse prisma. Ok? Ainda assim, sabendo que volume é igual a altura vezes a área da seção transversal do prisma, como eu tenho a mesma área para os dois prismas, não é aqui, vai ser simplesmente H1 vezes A e H2 vezes A para o prisma 1 e para o prisma 2, respectivamente. Né? E aí eu consigo ter o peso total desse prisma, definido em função da área, da altura e do peso específico aplicado sobre esse plano azul. A tensão total aplicada sobre esse plano azul, né? A gente viu que tensão ela é a força dividido pela área, né? A força normal dividida pela área. A força normal aqui no meu caso é o peso, dividido pela área. A área seria a área da seção transversal desse prisma aplicado sobre esse plano azul, né? Substituindo aquela força-peso que eu calculei agora há pouco aqui na equação, eu tenho essa nova forma de expressar a tensão. Eu posso cortar, eliminar a área aqui da equação, né, e ter que a tensão total aplicada sobre esse plano azul é igual a H1 vezes γ1 mais H2 vezes γ2. Viram como é que a gente define as tensões geostáticas ao longo da profundidade? É simplesmente, por isso que a gente define simplesmente a altura, a espessura da camada, ou a altura da camada vezes o peso específico, por conta dessa simplificação que a gente faz aqui. Antes de voltarmos ao problema, não se esqueçam de deixar seu like nesse vídeo e compartilhar com outros colegas. Ajudará bastante a promover esse material. Inscrevam-se também no canal, pois semanalmente estarei produzindo conteúdos como esse. Então vamos voltar para o nosso tema.
A gente pode voltar agora para o problema do anteparo, né? Como eu já defini a tensão vertical, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, eu mostrei para vocês que é simplesmente a profundidade vezes o peso específico, né? Isso aí, se eu tivesse solos diferentes, eu simplesmente pegaria as espessuras dessas camadas de solo e multiplicaria pelos pesos específicos, eu teria as tensões verticais totais, ok? Isso é importante por quê? Porque na hora de determinar as tensões horizontais, a gente sabe que as tensões horizontais se relacionam com as tensões verticais por uma constante, isso nos ajudará a calcular a resultante das forças, que é o que vai nos interessar no final para esse diagrama de tensão horizontal aqui aplicado sobre esse anteparo. No momento, a gente sabe que o coeficiente de empuxo no repouso é o que relaciona a tensão vertical e a tensão horizontal, né? Aqui. Mas a gente vai estudar como é que a gente pode variar esse coeficiente, não é? Em função do comportamento desse anteparo, essa linha escura que vocês estão vendo aqui. Ok? Se eu fizer um gráfico aqui que relaciona a tensão horizontal com o deslocamento da parede, né, desse anteparo escuro, eu fixo a tensão horizontal num ponto do eixo das ordenadas, ok? Onde eu tenho o estado em repouso, o K0, a tensão horizontal nesse ponto aqui, e eu posso girar esse anteparo em relação a esse ponto de base. Vamos ver o que acontece. Quando eu giro o anteparo, a tensão horizontal vai se reduzindo até alcançar um ponto que nós dizemos que é o estado ativo. Olhando esse mesmo exemplo através da envoltória de ruptura, por exemplo, a envoltória de Coulomb, eu tenho aqui as tensões verticais e as tensões horizontais, ok? E eu vou reduzindo a tensão horizontal até o ponto, até ela encostar na linha vermelha, que é a envoltória de ruptura, gerando o ponto, exatamente o ponto de ruptura. Vamos ver. Nesse ponto aqui, é onde nós temos a tensão horizontal sob a condição ativa. Seria o que nós podemos dizer de pressão ativa de terra ou tensão ativa de terra. Rankine definiu isso de maneira a gerar um coeficiente, não é? O coeficiente de empuxo ativo, onde ele relacionou a tensão horizontal com a tensão vertical. Ele disse que o coeficiente de empuxo ativo era definido por essa equação aqui, ok? Em função do ângulo de atrito interno do solo. Como eu disse antes, ao afastar a parede em relação ao solo, tem-se uma diminuição das tensões horizontais sem alteração das tensões verticais. Esse processo tem um limite, que corresponde à situação para a qual o maciço entra em equilíbrio plástico. E por maior que seja o deslocamento desse anteparo, não será possível reduzir mais o valor da tensão horizontal. Nesse caso, o solo terá atingido o que nós chamamos de condição ativa de equilíbrio, né? É como se o solo estivesse sofrendo tração ao reagir contra essa ação de afastamento desse anteparo, né? Gerando em uma massa de solo uma resistência ao longo de um plano de escorregamento, né? Que seria o meu plano de ruptura. Okay? Essa massa desenvolve toda a resistência ao cisalhamento ao longo desse plano, né? Aliviando as tensões sobre o anteparo. Rankine definiu que essa superfície de ruptura ela pode ser determinada através de um ângulo, né? O ângulo é 45 mais φ sobre 2, ou π sobre 4 mais φ sobre 2, onde φ é o ângulo de atrito interno do solo. Vamos analisar agora ao contrário. Partindo do estado em repouso, né? A tensão horizontal, o que acontece se a gente mover o anteparo agora contra o solo, né? Rotacionar ele contra o solo? A gente vai atingir uma máxima tensão horizontal que gera o meu estado passivo, né? As tensões horizontais vão subindo até uma condição chamada de estado passivo de tensões. Usando mais uma vez a envoltória de ruptura de Coulomb, vamos ver o que acontece, né? A gente tem aqui as tensões verticais e as tensões horizontais. A gente viu que as tensões horizontais aumentam, né? À medida que a gente move o anteparo contra o solo. Vamos ver o que acontece. Em um dado instante,
a tensão horizontal se iguala à tensão vertical, instaurando no maciço de solo um estado de tensões hidrostático ou isotrópico. Apresentado antes, né? As tensões horizontais crescem, fazendo com que o círculo também se desenvolva, até tocar a envoltória de ruptura, né? A envoltória de ruptura de Coulomb. Okay? Esse ponto onde o círculo toca a linha vermelha, né? A envoltória de ruptura é o ponto de ruptura que define a tensão passiva de terra, como vocês estão vendo aqui. Rankine definiu a relação entre a tensão horizontal e a tensão vertical através de uma constante, como eu já falei para vocês, só que nesse caso agora é o que ele chamou de Kp, ou coeficiente de empuxo passivo, porque seria aqui no caso a pressão passiva de terra, ou tensão passiva de terra. Ok? Agora nós temos o efeito contrário do que ocorreu antes, quando a gente tinha o estado ativo. Ao afastar a parede contra o solo, tem-se um aumento das tensões horizontais sem alterar as tensões verticais. Nesse caso, como nós estamos movendo o anteparo contra o solo, nós provocamos uma resistência interna ao cisalhamento gerada no plano de ruptura, né? O plano que vocês estão vendo aqui, tentando contrapor o peso da massa de solo na região abrangida por essa cunha, ou seja, formando um ângulo nesse plano de ruptura em relação horizontal, que foi definido por Rankine como sendo 45 menos φ sobre 2, ou π sobre 4 menos φ sobre 2. Aqui a gente pode ilustrar como ficariam os dois valores dos coeficientes ativo e passivo, né? A gente começa com o K0 no repouso, ou seja, nenhum dos anteparos sofre deslocamento. Posteriormente, a gente tem o ativo, né? Deslocamento assim, se afastando, né? Se afastando do solo, né? O anteparo se rotaciona de forma a se afastar do solo. E no estado passivo, quando o anteparo rotaciona contra o solo. Né? Tem-se ainda na literatura alguns gráficos que nos ajudam a entender também o comportamento do coeficiente de empuxo ativo e passivo. A gente encontra nessa literatura que eu estou citando aqui, esse gráfico que ilustra para nós o efeito do coeficiente de empuxo ativo e passivo. Né? Esse foi um experimento feito por Terzaghi com areias compactas, onde ele moveu o anteparo e mediu esses deslocamentos. Né? Aqui a gente tem uma relação, deslocamento lateral e altura desse anteparo. No caso, a gente percebe aqui que o coeficiente de empuxo ativo é, acho que menos de 0,5%, né, de deslocamento para gerar o coeficiente de empuxo ativo contra o passivo, que já é um pouco maior em relação ao ativo. Né? Até bem óbvio a gente imaginar isso, porque o coeficiente de empuxo passivo ele age contra o terreno, já o ativo mobiliza a máxima resistência do solo quando você afasta o anteparo. Né? É um experimento interessante esse, que nos ajuda a entender esse efeito do deslocamento do anteparo contra o terreno. Mas no final das contas, o que é esse empuxo? Né? Eu já falei tanto de tensões horizontais e tensões verticais, coeficiente de empuxo ativo, coeficiente de empuxo passivo, mas o que é esse valor de empuxo? Né? O que é o empuxo? No final das contas, de maneira bem simples, é a força que empurra, né? É a força que está empurrando esse muro. Seria isso que a gente precisa determinar, não é? A força que está sendo aplicada ao tardós da estrutura de arrimo que a gente quer calcular ou projetar, não é? É importante lembrar que o coeficiente de empuxo ativo serve para as condições que eu mostrei anteriormente, que são aquelas nos quais a gente percebe um giro em relação a um ponto, né, da base da estrutura. Isso é importante. Por quê? Porque existem algumas estruturas
de contenção que não tem esse comportamento de tensões. Ela tem uma análise um pouco diferenciada. Por conta disso, esse conceito do empuxo ativo não seria aplicado, ou seja, esse conceito da distribuição de tensões da forma que foi mostrada por Rankine não se aplicaria nesse modo. Mas a grande maioria das estruturas de arrimo, com que nós normalmente calculamos, como as que eu mostrei anteriormente, muros de gabião, muros de concreto, muros de peso, muros à flexão, utilizam esse conceito. Então, acho que é bem aplicável esse conceito que eu estou mostrando para vocês agora do empuxo, ou seja, a força que está empurrando essas estruturas de arrimo. E já que o empuxo é uma força aplicada ao tardós da estrutura, vamos usar o diagrama de tensões horizontais que nós determinamos anteriormente para calcular esse empuxo. Né? Bom, se nós usarmos o diagrama de tensões, vamos primeiro colocar algumas variáveis aqui. Não é? Vamos dizer que para uma dada altura, H qualquer, você vai ter o diagrama de tensões. Vamos supor que o solo é único, completamente homogêneo, e a gente vai ter esse diagrama variando ao longo da profundidade, a gente vai ter um diagrama triangular, como vocês estão vendo aqui. Para calcular a resultante desse diagrama, não é? E obter a força resultante desse diagrama, que é o que nos interessa no final das contas, a gente vai ter que a força resultante vai ser definida por a tensão horizontal, vai ser a área desse triângulo, né? A tensão vezes a altura dividido por 2. Bem simples assim. Nós também determinamos que a tensão horizontal se relaciona com a vertical através de uma constante, né? Essa constante, no nosso caso, pode ser tanto o coeficiente de empuxo no repouso como o coeficiente de empuxo ativo ou passivo. Tá? A tensão vertical a gente sabe que é o peso específico vezes a altura. Não é? Bom, então a tensão horizontal seria o peso específico vezes a altura vezes a constante. Se a gente tiver um estado ativo de tensões, a gente vai ter aí que a tensão horizontal vai ser o peso específico vezes a altura vezes um coeficiente de empuxo ativo. Substituindo isso nessa equação inicial aqui, não é? Que eu propus inicialmente, que é a da área do triângulo, a gente tem que o valor da força resultante vai ser igual a esse valor aí que vocês estão vendo. Que no final das contas seria o que nós definimos por empuxo ativo. A força que está empurrando de forma ativa aqui é essa, ok? Por causa desse coeficiente que nós utilizamos aqui. Nós podemos fazer a mesma coisa para o estado de tensões passivo também, não é? A única diferença seria substituir a constante que é ativa pela constante passiva. E a gente vai obter o mesmo resultado, não é? Só que variando a constante de empuxo passivo. Antes era o ativo, aqui é o passivo. Lembrando que a resultante dessa força, a resultante de tensões de tensões horizontais desse diagrama aqui, triangular, a resultante está sendo aplicada a 1/3 da altura, né? Ou seja, é importante isso, principalmente na hora de realizar as análises, né? Porque é um triângulo, né? O diagrama de tensões triangular que a gente tem aqui. Não podemos esquecer uma coisa. Nós sempre fazemos nossas análises sob uma condição de deformação plana, um estado de deformação plana, na qual a componente de deformação na direção y aqui é nula. Ou seja, nós estamos calculando como se o empuxo estivesse atuando por metro de face de estrutura, né? Então, ele está atuando ao longo de toda essa estrutura. Então, seria uma força, uma unidade de força por unidade de distância, por unidade de comprimento, ok? Lembrando disso, nós sempre calculamos isso por metro. Para algumas estruturas, é suficiente calcular simplesmente por metro. Para algumas outras estruturas que necessitam de esforços mais pontuais, a gente precisa levar isso em consideração, ok? Para nós finalizarmos e ajudar a relembrar alguns conceitos, vamos ver o que acontece aqui.
a gente tem uma tensão aplicada na superfície do terreno. Imagina o mesmo anteparo, tá? E já dando um passo para a análise de estruturas de arrimo, né? A gente pode colocar um gráfico aqui de tensão vertical em relação à profundidade, ok? E a gente vai ter que o diagrama de tensões, considerando apenas o solo, é um diagrama de tensão triangular, como nós vimos, né? Que a gente pode calcular como peso específico multiplicado pela profundidade, ok? E o diagrama de tensões da carga, como a carga é distribuída ao infinito na superfície do terreno, ela não se dissipa ao longo da profundidade. Então a gente tem praticamente constante ao longo da profundidade, né? A carga constante ao longo da profundidade. Somando os dois diagramas, nós temos aqui um diagrama trapezoidal de tensão vertical. Okay? E como seria a tensão horizontal? Bom, a tensão horizontal é simplesmente a tensão vertical multiplicada pelo coeficiente de empuxo ativo. Ou seja, nós sabemos que a tensão horizontal se relaciona com a vertical através de uma constante. Nesse caso, basta que nós calculemos as tensões verticais para que a tensão horizontal saia facilmente multiplicando pelo coeficiente que nós desejamos. No caso aqui, o coeficiente de empuxo ativo. Viram como é fácil? Bom, pessoal, eu falei um pouco sobre empuxo de terra, que é a ponta do iceberg para estudar estruturas de arrimo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like nesse vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou estar sempre postando semanalmente materiais como esse, tá? Compartilhem esse material com outros colegas. Até a próxima!